mais um domingo na presença do Senhor, revendo vocês, revendo a Igreja de Jesus que tanto amamos, que amamos esta comunhão, amamos esse tempo juntos, que Deus nos proporciona. Cada um teve uma semana, uns um pouco mais agitada, outros menos agitada, uns com grandes desafios, outros com nem tanto, mas o importante é que todos nós rompemos, vencemos com a graça de Deus, e nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor. Vamos ler então, meus irmãos, para não perdermos tempo, vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 1. Para quem está aqui talvez pela primeira vez, nós estamos falando sobre a epístola de Paulo a Timóteo. Então vamos ler o capítulo 1 e o versículo 3 a seguir, visto que no domingo passado nós lemos o capítulo 1 e os versículos 1 e 2 e falamos sobre eles, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos falar do versículo 3 a seguir. Vamos ler até o final do capítulo, até o versículo 20. Nós vamos ler tudo isso hoje. Parece ser bastante coisa para falarmos, e é, na verdade, mas vamos pedir graça a Deus para a gente conseguir, obrigado, irmão Ney, para a gente conseguir comunicar, expor tudo aquilo que, mesmo que em resumo, mesmo ainda numa visão panorâmica, conseguirmos expor a palavra de Deus, procurar interpretar aquilo que disse Paulo a Timóteo. Como te supliquei e ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço. Ora, o fim deste mandamento é o amor, ou talvez na sua tradução, a caridade, de um coração puro e de uma mente ou de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviado, se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos, profanos, assassinos de pais, assassinos de mães, homicidas, para fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, afeminados ou sodomitas, como esteja na sua tradução, para sequestradores, para mentirosos, para perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho de Deus bendito, que me foi confiado. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível,
ao único Deus, sábio, seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém. A linguagem pode ser um pouco difícil, por isso a gente tem que amar a exposição da palavra de Deus para entender, para ter a interpretação daquilo que se diz. Aqui tem uma epístola poderosa, com conselhos preciosos, conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo, a esse jovem pastor que estava a cuidar da igreja de Éfeso, enquanto Paulo seguia na obra do Senhor em outro lugar. O que nós percebemos aqui a partir do versículo 3 que nós lemos? Nós percebemos Paulo dando uma direção a Timóteo, como ele deveria se portar, como ele deveria abordar os mestres da lei, ou falsos mestres da lei. Como Timóteo deveria lidar com eles, visto que eles estavam contaminando a mente dos irmãos. Eram judaizantes, as pessoas que, sim, abraçaram o evangelho, mas queriam acrescentar alguma coisa ao evangelho. E como eles eram israelitas, eles queriam acrescentar o quê? As festas judaicas, eles queriam acrescentar a circuncisão, todos os ritos, todas as cerimônias que pertencem ao povo de Israel, certo? E então Paulo os chamou de falsos mestres, esses judaizantes, porque o evangelho não precisa de acréscimo. O evangelho da graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Por meio da fé. Então já não é mais preciso esse rito, essas cerimônias da lei. Então por isso eles são chamados aqui de falsos mestres, e Paulo está aqui para combater eles por meio de Timóteo, dando orientação a Timóteo de como Timóteo deveria se portar, qual deveria ser a direção que Timóteo deveria tomar. Isso é tão importante e nos parece ser o principal tema da epístola de Paulo a Timóteo, que no capítulo 1 ele fala sobre os falsos mestres. Quando chega no capítulo 4, ele volta a falar dos falsos mestres. E quando chega no capítulo 6, que é o último capítulo de 1 Timóteo, Paulo fala de novo sobre os falsos mestres. Então nós percebemos que é mesmo o principal assunto da epístola de 1 Timóteo. Falsos mestres, judaizantes, que queriam acrescentar algo ao evangelho. Olha só, Timóteo, antes de chegar na igreja de Éfeso, ele recebeu pequenas missões. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, Paulo lhe falou para que ele fosse a Tessalônica. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 10 e 11, Paulo falou para que ele fosse a Corinto. Em Filipenses capítulo 2, versículo 19, falou para ele ir a Filipos, a igreja de Jesus que estava em Filipos. Então nós percebemos aqui pequenas missões antes de ele ter talvez a maior da sua missão, que foi a igreja de Éfeso. E o meu conselho, a minha palavra, a minha aplicação, olhando para esta realidade do texto bíblico, é que nunca desconsidere as pequenas missões. Nunca desprezes as pequenas missões. Nunca desprezes os pequenos começos. Porque às vezes nós queremos, temos promessa para isso, queremos viver algo grande. E eu não desacredito que Deus tem algo grande para todos nós. Mas a gente despreza os pequenos começos. Imagine se quando Paulo diz para ele, vai para Tessalônica. Ah, não vou, Paulo, é muito pequeno essa missão. Vai para Corinto. Ah, não vou, Paulo, é muito pequeno essa missão. Vai para Filipos. É muito pequeno, Paulo, eu só vou para o negócio grande, só para uma missão gigante, grande. E Paulo aqui deu pequenas missões, pelo menos 3, né, das que eu citei como exemplo. Você tem uma chamada de Deus, tem uma promessa de Deus, comece com as pequenas missões, cumprindo com excelência as pequenas missões. Ele, depois de cumprir todas essas pequenas missões em Tessalônica, em Corinto, conforme dei as referências bíblicas, e em Filipos, agora ele está
em Éfeso. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. Ou seja, Paulo está falando que houve profecias, houve palavras proféticas a Timóteo acerca do que Deus faria com ele, aonde ele chegaria, qual era o propósito de Deus para a vida dele. Certamente lá em algum lugar, né, a partir da segunda viagem missionária, profetas se levantaram e disseram: meu filho, eis que um dia você vai pastorear a igreja que está em Éfeso, né? Mas Paulo está aqui aconselhando Timóteo para que, segundo as profecias que houve acerca dele, que ele militasse por elas, que ele pelejasse por elas. Às vezes há uma palavra profética de Deus ao seu respeito, mas você fica esperando cair do céu, e você tem que militar por ela. Você tem uma palavra de Deus? Deus revelou alguma coisa a seu respeito acerca do seu ministério? Então lute por isso, ok? Então caminhe em direção a essa palavra. O que acontece às vezes Deus falou comigo que eu vou ser um grande pregador, mas você não lê, você não estuda, você não ora, você não jejua. Quer que eu seja sincero? Vai ser nada. Vai ser nada. Por quê? Porque você tem que caminhar na direção da palavra que um dia você recebeu, né? Deus falou para mim que eu vou ser um grande pastor. Você tem que ser intencional em tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito. Você tem que ser intencional. Deus falou para mim que eu vou ser um pastor. Então abra o seu coração para ser um líder de célula. Porque Deus não vai te dar um grande povo se você ignorou as pequenas missões. Lembre-se do que eu acabei de falar. Nunca ignore as pequenas missões. Então caminhe em direção à palavra que você já recebeu. Deus falou que eu tenho o ministério de mestre, eu vou ser mestre. Então venha, se inscreva no curso de teologia, se assente para aprender. Você nunca vai estar em pé para ensinar se você não esteve assentado para aprender. Não vai mesmo. Não, Deus não é injusto, Deus não é contraditório. Então, tem uma palavra de Deus a seu respeito, caminhe em cima dessa palavra. Meus irmãos, então, falando da igreja de Éfeso, que foi a igreja que Timóteo pastoreou, vamos falar um pouquinho da origem dessa igreja, só para a gente entender e ter isso como contexto. A igreja de Éfeso, quando que ela começou? Lembrando que eu falei domingo passado, que a primeira epístola a Timóteo e a segunda epístola a Timóteo, elas precisam ser lidas em conjunto com o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. A igreja de Éfeso, ela foi inaugurada, sabe quando? Em Atos capítulo 19. Ok, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo está junto com os presbíteros da igreja de Éfeso. Entenda o que eu estou falando, para você não perder o fio da meada. Paulo está junto com os presbíteros da igreja numa cidade vizinha de Éfeso, chamada de Mileto, tal como Marinha Grande e Leiria. Ok? Então Paulo está junto com os presbíteros da igreja de Éfeso no capítulo 20. Capítulo 19 foi inaugurado. Capítulo 20, Paulo está com os presbíteros da igreja de Éfeso. E Paulo ali fala uma palavra de Deus para aqueles presbíteros. Olha o que Paulo fala no capítulo 20, versículo 29. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 29. Paulo diz assim: olha, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Paulo está falando isso para os presbíteros da igreja de Éfeso, recém-inaugurada. Inaugurou no capítulo 19. Capítulo 20, Paulo fala essa verdade aqui. Vão entrar lobos no meio de vocês, cruéis, que não pouparão o rebanho. Ok, essa palavra talvez caiu no esquecimento, né, para alguns. Ok. Mas a gente vai dar um pulo de Atos dos Apóstolos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e nós vamos ver o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Vamos ver o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse? Onde? Capítulo 2, versículo 2. Olha o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Jesus disse assim: Efésios, crentes em Jesus em Éfeso, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou não podes suportar os homens maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O que Jesus está falando por meio de João na ilha de Patmos, né? Agora a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus está dizendo exatamente assim: olha, eu conheço vocês,
eu conheço a obra de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, e eu percebo que veio no meio de vocês falsos mestres, falsos apóstolos, falsos obreiros, que diziam ser o que não eram, e vocês logo colocaram eles à prova, e vocês perceberam que eles eram simplesmente mentirosos. Amém? Então o que Paulo falou lá em Atos 20 para os presbíteros de Éfeso, se cumpriu em algum momento dessa jornada, se cumpriu. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, Jesus elogia a igreja pelo fato de ela não ter cedido, pelo fato de ela não ter se deixado levar pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, pelos falsos obreiros. Aí eu pergunto para vocês, o que fez essa igreja ficar tão ortodoxa? O que fez essa igreja ficar tão madura? O que fez essa igreja ficar tão bíblica? O que fez essa igreja ficar tão cheia de discernimento a ponto de não ser levada por esses falsos mestres? Certamente foi o trabalho de Timóteo, porque Timóteo está no meio do caminho. Timóteo está no meio, está entre Atos dos Apóstolos e Apocalipse capítulo 2. Certamente foi o trabalho que Timóteo recebeu, a incumbência que Timóteo recebeu, que fez com que a igreja, abrisse os olhos para os falsos mestres e não se deixassem ser contaminados pelos falsos mestres. Então o trabalho na igreja de Éfeso por meio de Timóteo foi muito importante. Aquilo que Paulo deu como recomendação para Timóteo exercer frente aos falsos mestres foi muito importante. Abriu os olhos de todos que ali estavam, para que não se deixassem ser ludibriados, enganados por aqueles que queriam acrescentar algo ao evangelho. Queriam, sim, eu gosto do evangelho, mas eu quero o evangelho mais a circuncisão. Eu gosto do evangelho, os falsos mestres diziam isso, os judaizantes queriam dizer isso. Eu gosto do evangelho, mas eu quero o evangelho mais as festas judaicas. Eu quero o evangelho mais a festa dos tabernáculos. Eu quero o evangelho mais a festa dos Pentecostes. Eu quero o evangelho mais a Páscoa. Eu quero o evangelho mais isso, mais aquilo, que faz parte dos judeus, mas não faz parte da igreja que a ela foi revelada a graça de Jesus. Não, isso não é um condicional para a salvação. Eles queriam implantar, queriam agregar como que se isso fosse uma condição, uma obrigatoriedade para que as pessoas fossem salvas. E não, a salvação em Jesus é por meio da nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Já disse Paulo também aos Efésios. Olha que maravilha, também aos Efésios, Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Outra carta que Paulo escreveu aos Efésios. E a eles, Paulo já tinha dito isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Agora vamos ao texto que nós juntos lemos a partir do versículo 3. Pode colocar aqui. Vamos colocar o capítulo em versículo 3, que nós vamos tentar procurar seguir versículo por versículo, tá? Vamos lá, a partir do versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, e que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa, ou outra doutrina, uma doutrina diferente, uma doutrina contrária ao que eu vos ensino. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, nesse versículo 3? Nós percebemos um princípio muito poderoso, que serve para todos nós, líderes e liderados. Um princípio de estar debaixo de uma supervisão. Porque assim, pensa comigo, a partir da segunda viagem missionária, quando Paulo conheceu Timóteo, ambos começaram a viajar, a pregar o evangelho, a abrir igrejas, enfim, a proclamar o nome de Jesus. Aí teve um momento dessas viagens missionárias, que Paulo chegou em Éfeso. Aí Paulo olhou para frente e disse, não, mas eu não posso entrar em Éfeso aqui, eu tenho que partir para Macedônia. Tem uma obra muito urgente ali na Macedônia, eu tenho que navegar esse mar e chegar na Macedônia, eu tenho que chegar do outro lado. Mas eu também preciso estar aqui em Éfeso, os falsos mestres estão tentando persuadir os irmãos. Aí Paulo disse assim, vamos fazer o seguinte, Timóteo, olha, então eu vou para Macedônia e você fica em Éfeso. Eu cuido de lá e você cuida de cá, certo? Então, foi aí que Paulo enviou Timóteo, enquanto ele ia para Macedônia. Timóteo ficou em Éfeso, debaixo de uma supervisão. Tudo que ele fez ali em Éfeso, foi debaixo de uma supervisão. Tudo que ele fez ali, foi debaixo de uma direção.
né? Ele poderia muito bem dizer assim: Paulo, então você está me dando para pastorear essa igreja? Então eu vou chegar lá e vou mudar tudo. Vai ser do jeito que eu quero. A igreja vai ser da cor que eu quero. Vão cantar os hinos que eu quero. Vão fazer tudo do jeito que eu quero. Sempre sonhei em mudar tudo numa igreja. Mas não, ele estava debaixo de uma supervisão. Esse é um princípio poderoso que eu encontro aqui. Um princípio poderoso. Porque ele estava pastoreando lá, sim, mas com uma direção. Com uma direção que vinha de Paulo, o seu pai, como nós falamos no domingo passado. E ele era o filho, né? Vamos ler mais um versículo que fala desse princípio de estar debaixo de uma supervisão, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Depois voltamos para o capítulo 1 de novo para seguirmos a exposição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Ou seja, eu quero estar muito com vocês. Tem um versículo, tem uma expressão antes aí. É o versículo 14. Coloca o versículo 14. Isso. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, né? Ir ver-te bem depressa. Eu quero estar quanto antes com você, Timóteo. Olha, mas você cuida da igreja até que eu chegue, em outras palavras. Você cuida, ou seja, está debaixo de uma supervisão. Você cuida da igreja até que eu chegue. Vamos continuar a leitura? Mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não consigo estar aí, mas enquanto eu não estou, você faz, recebe, segue essa direção aqui. Aqui está o princípio de estar debaixo de uma supervisão, né? De repente, meu irmão, o seu líder de ministério te deu algo dentro do ministério. Faz aquilo que você recebeu, faz com excelência, entendendo que essa autoridade tem um teto. Você de repente na sua célula recebeu do seu líder de célula uma incumbência, faz aquilo, compartilhamento da palavra, sei lá, falar sobre as ofertas, finanças, mas usa dessa autonomia com uma certa, entendendo que isso também tem um teto. Ou seja, Paulo deu autonomia para Timóteo, mas não deu soberania. Paulo deu autonomia para Timóteo, mas não deu independência. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho um teto à minha autoridade. Eu tenho um pastor acima de mim. Eu tenho um homem de Deus acima de mim. Que ontem nós estávamos juntos, por exemplo, né? Fomos no Algarve e voltamos num dia só ontem. Fomos e voltamos, bate e volta, para participar de uma reunião, para ter esclarecimento, para ser treinado, para ser capacitado, para entregar relatórios, para mostrar como que anda a nossa igreja sem medalharia. Há um teto, há uma submissão, há uma autoridade de Deus. Há uma autoridade de Deus que está acima da gente. Então, esse versículo 3 me mostra isso. Vamos voltar agora, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Jerusalém, para advertires alguns que não ensinasse a doutrina diversa. Um pouquinho mais de retorno, se possível. Que não ensinasse doutrina diversa. Então aqui está o princípio da supervisão. Aí vamos para o versículo 4. Versículo 4 do capítulo 1. Lemos o versículo 3. Agora vamos ler o versículo 4 e seguir a leitura. Não se preocupem com as fábulas ou genealogias intermináveis, que produzem antes discussões do que edificação para com Deus, que se funda na fé. Esses falsos mestres, o que eles estavam fazendo? Além de querer acrescentar ao evangelho circuncisão, festas judaicas e tantas outras coisas, o que eles estavam fazendo também? Eles estavam atormentando a cabeça dos irmãos, contaminando os irmãos com duas coisas que está aqui nesse versículo 4, ó. Fábulas e genealogias intermináveis. O que são fábulas, irmãos? Fábulas eram histórias, né, folclóricas, histórias que estavam lá nos livros apócrifos, de anjos, de demônios, histórias que não estavam na palavra de Deus que eles tinham na época. Então, eles ficavam assim, encantados, preferiam ouvir essas histórias atraentes, coloridas, do que aquilo que Paulo estava ensinando, do que aquilo que Jesus ensinou. Chamava mais atenção no culto. É mais ou menos como se fosse hoje em dia. O cara vai pregar a palavra, ninguém gosta, as pessoas ficam distraídas, que não é o caso daqui, graças a Deus. Nós temos uma igreja que ama a palavra de Deus. Mas daí vem alguém com uma história: eu fui no céu e voltei,
eu fui no inferno e voltei. Todo mundo para ouvir, né? E pode até ser verdade, mas isso não pode ser doutrina. Pode até ser uma experiência pessoal, mas eu não posso colocar isso para a igreja de Jesus e dizer, tem que ser assim, é assim porque eu vi. Você viu, mas eu não, entendeu? Eu só acredito no que está escrito. É isso. São fábulas, são histórias folclóricas, são fábulas. E agora quando fala de genealogias intermináveis, ou seja, eles gostavam muito de procurar saber quem eram seus ancestrais. Peraí, você é cristão? Sou, mas peraí, você é um judeu que se tornou cristão, aceitou Jesus, ok, aceitou o evangelho, abraçou a graça, ok, mas peraí, de qual tribo você é? Eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Zebulon, sei lá. Isso não interessa, essa é a verdade. Para quem está dentro do evangelho da graça, isso não interessa, não importa quem é o pai, quem é a mãe, qual a sua linha ancestral, de qual tribo veio. E eles ficavam se prendendo a essas coisas, genealogias intermináveis. E isso produzia o quê? Discussões que não edificam, não levam para lado nenhum. As pessoas brigam, debatem, não chegam a lugar algum. Eu cresci num berço, irmãos, cristão, todos vocês sabem. Quando eu era adolescente, saindo ali da infância, indo para adolescente, meu pai era líder de jovens. E os jovens gostavam de estar na casa dos meus pais e ficavam discutindo, e às vezes até amanhecer. Eu dormia, quando acordava eles estavam lá ainda. E minha mãe e meu pai sempre gostavam de receber eles em casa, como geralmente, hoje não tem tanto isso, mas na época eu ia para a casa dos líderes e comia pipoca. Gente inteligente, uns jovens inteligentes, estudantes de direito, concursados da Polícia Federal, e jovens inteligentes mesmo, e discutindo, e às vezes quase brigavam, vou ser sincero para vocês. Às vezes quase brigavam. E aí, eu olho para a vida deles hoje. Sabe onde eles estão? Quer que eu fale para vocês onde eles estão? Estão lá discutindo até hoje. Não são nada, não fizeram nada, não ganharam nada, não edificaram nada, não abriram nada, não fizeram nada para Jesus. Só estão discutindo. Ou seja, discussões que não levam a edificação alguma. Versículo 4. Aliás, versículo 5. Mas o fim desta demonstração, disse Paulo a Timóteo, o fim desta demonstração é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo, apesar de estar pegando pesado com eles, com os doutores da lei, com os falsos mestres, pedindo para que Timóteo tivesse essa posição, essa postura, Paulo está dizendo, o que eu estou falando é com amor. Toda correção tem que ser com amor. Um líder, ele nunca vai deixar de corrigir. Se um dia ele deixar de corrigir, ele é tudo menos líder. Mas toda correção ela deve ser com amor, E se percebe quando um líder está com raiva, quando um líder está desconta tudo, está desequilibrado emocionalmente. Se percebe. Então, como também se percebe quando há uma correção com amor. Por isso que o líder, ele precisa amar pessoas. Ele não pode ficar, ele não pode ter raiva de pessoas, ser antissocial, ele não pode ter fobia de gente, ele não pode, ele tem que amar pessoas, porque ele vai precisar exortar, ele vai precisar corrigir, mas com amor. Aqui diz o versículo 5, mas o fim desse mandamento, a minha tradução aqui, uma das que eu tenho, diz assim, mas o fim desta ademoestação é o amor que procede de um coração puro. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso com amor. Paulo ainda acredita que esses falsos mestres vão voltar para Jesus. Paulo ainda acredita que esses falsos mestres vão se arrepender dos seus pecados, vão se converter de verdade. Paulo está dizendo, eu acredito em vocês, é com amor que eu falo isso, é com amor que eu vos corrijo, é com amor. E 3 outras boas características que todo líder tem que ter, que está aqui nesse versículo 5. Amor que procede, primeiro, de um coração, desculpa aí, Gabriela. O amor que procede de um coração puro. O obreiro, o líder, ele tem que ter um coração puro. Ou seja, ele não pode ter segundas intenções, ele não pode ter intenções impuras, ele não pode ter intenções carnais, Tem líderes que fazem algo pensando em outro algo, que é do seu interesse, que lhe favorece. Não é o modelo bíblico, não é o padrão bíblico.
precisa ter todo líder cristão, um coração puro. Segundo, uma consciência boa, ou uma boa consciência. Você tem que colocar a cabeça, todo líder tem que colocar a cabeça no travesseiro e dizer: foi difícil, mas eu precisei falar aquilo, eu estou com a minha consciência tranquila. Todo líder tem que colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Eu deveria ter tomado outra atitude, mas eu fui obrigado a tomar essa atitude. Consciência tranquila. Como anda a cabeça de muitos líderes, hein? Líderes, infelizmente, estragados, corrompidos, com o coração cheio de outras intenções que apenas lhe favorecem, que não pensam no reino de Deus. Eu fico pensando, será que eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro, Mudimilson, e dormir? Será que eles conseguem dormir? Será que eles têm paz quando colocam a cabeça no travesseiro? Conhecendo o coração deles mesmos, a intenção do coração deles mesmos. Olha o que o líder tem. Por isso que tem muito líder aí até se suicidando. Sabe por quê? Porque uma hora isso cansa, entra em colapso, não tem um coração puro e uma boa consciência. E além disso, depois da outra vírgula, tem que ter uma fé não fingida. Uma fé não fingida. O líder não pode ter fé fingida. Vamos glorificar. Tem uns que até forçam o choro. A gente chora aqui, mas quando a gente chora, porque o pau está quebrando mesmo, porque a glória desceu, né? Fé não fingida. Que triste, irmãos. Pessoas, para manter um ambiente, para manter povo ali, precisam forçar algo, precisam pular quando não estão com vontade de pular, precisam gritar quando não estão com vontade de gritar, precisam chorar e eu acho que de vez em quando até passa uma cebola, alguma coisa, para ver se consegue forçar o choro. Fé fingida, isso cansa. Isso cansa. Tem uma frase que eu gosto muito. A frase é a seguinte: o cinismo leva ao ateísmo. Pessoas que acabam se tornando cínicas, elas consequentemente acabam perdendo a fé. Líderes que acabam não crendo mais em nada, porque sempre tiveram uma fé fingida. E essa fé fingida dá-nos a entender que é o que Paulo não tinha, mas não apenas está expressado aqui o coração de Paulo, mas está também expressado o coração de Timóteo. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, vamos correr ali um pouquinho, dar um pulinho em 2 Timóteo, depois voltamos para 1 Timóteo capítulo 1 de novo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Paulo disse a Timóteo, lá na segunda epístola: olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, também habita em você. Ou seja, agora em 2 Timóteo, Paulo está elogiando Timóteo quanto à sua fé não fingida. E o que me chama a atenção aqui é uma questão. Sabe por que Timóteo tinha essa fé não fingida? Muito provavelmente, sabe por quê? Porque a sua mãe Eunice tinha também uma fé não fingida. E sabe por que a sua mãe Eunice tinha uma fé não fingida? Porque a mãe da Eunice, a avó de Timóteo, qual que é o nome da crente lá? Loide. Que nome estranho, né? Loide. A Loide também tinha uma fé não fingida. Um conselho aqui para os pais: seus filhos terão uma fé fingida se você também tiver uma fé fingida. Se você for cínico na obra de Deus, seus filhos serão cínicos com a obra de Deus, até que eles, infelizmente, podem até chegar ao ateísmo, sim, porque o cinismo leva ao ateísmo. Perigoso demais isso. Pais que mandam filhos orar, mas eles não têm comunhão com Deus. Pais que mandam filhos se consagrar, mas eles não consagram. Pais que mandam filhos ir para a igreja, mas eles não vão. Fé fingida. Fé fingida. Isso passa, viu? Isso passa de pai para filho, isso passa. Se você quer ter filhos fortes, por favor, se posicione na sua casa como um sacerdote do lar. Se posicione na sua casa como uma mulher de Deus. Seus filhos não farão o que você manda, seus filhos farão o que você faz. Palavras convencem, mas o modelo, o exemplo arrasta. Aleluia. Vamos voltar para a primeira epístola, vamos voltar para o capítulo 1, agora vamos voltar para o versículo 5, que é onde nós estávamos. Mas o fim desta demonstração
é o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Abra um parênteses aqui para falar com vocês, meus irmãos, para mostrar uma coisa. Como que Paulo lidava com seus liderados? Como que Paulo lidava com seus liderados? Vamos ver? Capítulo 1, versículo 3. Vamos voltar no versículo 3, depois a gente volta no versículo 5 de novo. É a didática que eu preciso, tá bem? Capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha: como te roguei, diga comigo, como te roguei. Mas Paulo não tinha autoridade sobre Timóteo? Paulo não era pai, era como um pai para Timóteo? Sim. Paulo não tinha mais força que Timóteo, mais autoridade que Timóteo? Sim. Mas Paulo chega a escrever para Timóteo assim: Timóteo, eu te rogo que você vá para Éfeso, enquanto eu vou para Macedônia. Rogo, sabe o que é rogar? Rogar é pedir, rogar é solicitar. Nós estamos vivendo uma crise de líderes que não rogam, que não pedem nada, simplesmente mandam. Cuidado, cuidado, cuidado. Simplesmente dizem, façam isso, façam aquilo. Não explicam por quê, simplesmente mandam fazer. Não rogam, não pedem, muito menos pedem por favor, muito menos pedem desculpa. Líderes autoritários que não sabem rogar, não sabem solicitar, não sabem pedir um favor. Porque as pessoas, elas não têm que fazer porque eu mando. As pessoas não têm que fazer porque você manda, escute só. As pessoas têm que fazer porque estão queimando por Jesus. As pessoas têm que fazer porque estão inspiradas, porque estão maravilhadas, porque estão cheias e querem transbordar sobre os demais. Não é porque um pastor lá está mandando, não, o pastor falou que tem que fazer, o pastor falou, o meu líder disse que se eu não fizer, eu estou amaldiçoado. Se eu não fizer, a mão de Deus vai pesar sobre minha casa. Não foi isso que Jesus ensinou. Essa não é uma liderança saudável. A liderança saudável roga. Paulo tinha toda a autoridade sobre Timóteo, mas mesmo assim ele diz, eu te rogo, meu filho, eu te rogo. Paulo fez questão de mostrar a necessidade. Como Timóteo estava inspirado, cheio do Espírito Santo, ele não negou, ele foi. Uma liderança saudável, uma liderança cristã, ela tem isto por princípio: rogar, solicitar, não mandar. Ok? Agora vamos voltar para o versículo 5 do capítulo 1. Diz assim: mas o fim desta demonstração. Pronto, agora vamos parar para pensar um pouquinho na palavra demonstração. O que é a palavra ademoestação? A palavra ademoestação, dentre os seus significados no original, eu fui buscar, e a palavra ademoestação significa, sabe o que? Ordem. Ué, a palavra demonstração parece ser simples, mas não é, ela é forte. A palavra demonstração significa comando, ordem. Vai. Ué, mas lá ele rogou. É que com filhos a gente roga. Agora com falsos mestres a gente manda. Porque se eles ficarem, eles acabam com a igreja. Porque se eles ficarem, eles destroem a saúde da igreja. Então há uma demonstração, há uma ordem, há um comando de Paulo aqui para falar, para Timóteo falar com os falsos mestres. Há uma demonstração, há um comando, ou seja, eles têm que mudar, eles têm que tomar posição diferente, porque se eles não tomarem posição diferente, toda a igreja de Éfeso vai ser contaminada. Pronto, vamos para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a vãs discursos, falando dos falsos mestres. Versículo 7, querendo ser doutores além, embora não entendam nem o que diz, nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Eles afirmavam isso, mas na verdade eles não entendiam nada. Ou seja, é o tipo de gente que pega uma frase, pega um título e vai com aquilo até o final da vida deles. São os que eu conheço lá da minha cidade. Lá da minha cidade. Não vou nem falar o nome, que tem gente aqui da minha cidade. Não vou nem falar o nome. São lá na minha cidade. Só conhece aquilo. E com aquilo vai e divide, faz contêiner, faz divisão e faz... Mas só conhece. Mas se você forçar, você vai perceber que eles não sabem nada, que eles não entendem nada. É o que está dizendo Paulo aí. Querendo ser doutores da lei, embora eles não entendem nada, nem o que afirmam com tanta confiança. Versículo 8. Sabemos, porém,
que a lei, nós sabemos, em contraste com o que está o versículo 7, ele diz no versículo 8, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. Ou seja, Paulo aqui está se defendendo também, por quê? Porque pode aparentar que Paulo está indo contra a lei. Pode parecer que Paulo está indo contra o mandamento de Deus, o decálogo. Mas não, Paulo está dizendo, não, eu não estou indo contra a lei. Eu estou indo contra o uso ilegítimo da lei. Porque a lei é boa. A lei é boa. O problema é que as pessoas estão usando a lei de modo ilegítimo, de modo errado. A lei é boa se alguém fazer uso dela legitimamente. Então, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Isso significa que se nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo do poder da lei. Tipo assim, você tropeçou em um ponto da lei, você está perdido, você está morto. Não, nós fomos justificados por Cristo. E tropeçamos sim em algum momento da nossa vida, e tropeçaremos ainda em alguns momentos da nossa vida, mas nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós estamos justificados por Cristo, ok? Ou seja, estamos debaixo da graça de Deus, favor imerecido. Mas então para que serve a lei, já que nós não estamos debaixo do poder da lei? Primeiro, a lei ela é boa se usada legitimamente se a lei for usada para mostrar, primeiro, a santidade de Deus. A lei é para mostrar o quanto Deus é santo. A lei é para mostrar o quanto Deus é amor, o quanto Deus é perdão, o quanto Deus também é justiça. A lei, até os 10 mandamentos, como também os ritos da lei, as cerimônias da lei, tudo lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, tudo lá mostrava Cristo, o altar do holocausto, tudo mostrava Cristo, a arca da aliança, está entendendo? Então, a gente precisa tomar a lei legitimamente, tomar a lei com o que ela de fato nos beneficia. E em primeiro lugar, a lei serve para mostrar a santidade de Deus. Segundo, a lei serve para mostrar o nosso pecado. Todas as vezes que eu tento cumprir a lei, eu tropeço. Todas as vezes que eu tento cumprir a lei na sua plenitude, eu tropeço. Então a lei me mostra o quê? Eu sou pecador, eu sou falho, certo? Eu sou limitado. Eu não consigo me salvar sozinho. Eu não consigo me salvar com as minhas próprias obras. É isso que a lei está mostrando para mim. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que intervenha. Eu preciso de alguém que me justifique. Eu preciso de alguém que cumpra por mim e que eu esteja nele. Esse alguém é Cristo. Então, em segundo lugar, a lei serve para mostrar o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Em terceiro lugar, a lei serve como norte. A lei serve como padrão de Deus. Você olha para a lei e você percebe, opa, o mundo pode estar virado de cabeça para baixo, mas tem um padrão. Pode ter filho casando com mãe, mas tem um padrão. Pode ter filho matando pai, mas tem um padrão. Pode ter filho desonrando mãe, pai, mas tem um padrão, né? Pode ter pessoas levantando falsas testemunhas, e isso sendo para a sociedade como algo normal. Está normal hoje. Hoje, se alguém caluniar alguém, talvez vá preso, talvez não. Se alguém mentir, não vai preso, porque é só uma mentira. Mas tem um padrão, o padrão de Deus. E o padrão de Deus não passa. A sociedade pode se adaptar, a sociedade pode se acostumar com a corrupção dos princípios, dos valores, mas a palavra de Deus é a mesma. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Há um padrão de Deus. Então a lei serve como norte, como direção. Olha, eu não posso pisar na bola porque tem um padrão. Honra pai e mãe, isso aí é toda a cultura. Mesmo não precisa ser cristão para saber que precisa honrar pai e mãe. Portugal, Brasil, África, Ásia, Europa, todos os continentes, todos os lugares. Não pode matar, não pode roubar, não pode... Você está entendendo? Há um padrão de Deus. Em quarto lugar, a lei serve para frear o mal. Foi aqueles que nós lemos aqui, né, no meio do capítulo 1, os matricidas, os sodomitas. É para frear o mal. A lei serve para isso. Portanto, a observância dos ritos da lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém, nunca salvou ninguém, porque nunca conseguiu alguém cumpri-la de modo pleno.
Então, nós percebemos aí até o versículo 10, Paulo falando da lei, que os falsos mestres queriam implantar no Evangelho, agregar o Evangelho, inserir o Evangelho, mistificar o Evangelho. Aí, a partir do versículo 11 do capítulo 1, Paulo deixa de falar da lei, Paulo passa a falar da graça. E no versículo 11 Paulo começa assim: segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito que me foi confiado. Esse é o versículo 11? Ok, só que de um modo um pouquinho diferente aqui, conforme a minha tradução. Ou seja, eu não merecia isso aqui, eu não merecia tal confiança, mas o Evangelho, ou seja, a graça de Deus, me confiou isso. Quem era eu? Quem era eu? Um assassino de crente. E agora, o Evangelho de Deus me confiou isso. Isso é o que, irmão? Isso é graça. Eu pergunto para vocês, quem era você, meu irmão, para estar aqui? Dá para você lembrar um pouquinho, trazer à memória o seu passado? Não fica lá não, mas é rapidinho, vai lá e já volta. Só para você entender quem você era. Lembra por onde você andava? Lembra com quem você andava? Lembra as noites que você passou sem sono? Lembra as noites tristes, sombrias que você atravessou? Lembra os vícios que te seguraram? Lembra as prisões espirituais que te seguraram? Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. Isso, ou seja, nós fomos alvo da graça de Deus. Versículo 12, dou graças àquele que me fortaleceu. Ou seja, é tudo por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ou seja, não é por causa de mim, é porque Ele me fortaleceu. Isso é graça, isso é graça, isso é favor imerecido. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser o apóstolo Paulo, eu não merecia pregar em tantos lugares, eu não merecia ver tantos milagres, ser usado por Deus de tamanha grandeza, mas Ele me fortaleceu. A lei não salva, é a graça de Jesus que resgata o homem. Versículo 13, ainda que outrora Paulo está dizendo, eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. Versículo 14, e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou. Aleluia, aleluia. Eu tinha muitos pecados, eu tinha muitas falhas. Paulo está dando uma lição de moral aqui aos falsos mestres que estavam lá na igreja de Éfeso. Eu também fui como vocês, eu também sou conhecedor como vocês, eu era fariseu de fariseu. Olha, mas a graça de Jesus superabundou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tive muitos pecados, mas a graça de Jesus superabundou. Paulo está dizendo, eu não era merecedor de ser salvo, eu não era merecedor de exercer o ministério, eu não era merecedor de ser apóstolo, porque até matar eu matei, e não matei qualquer um, eu matei cristãos, eu entrava nas casas e arrastava os cristãos, eu matei um diácono da igreja por nome de Estevão, mas a graça de Jesus me alcançou. Aleluia. Enquanto os judaizantes, enquanto os falsos mestres estavam tentando fazer com que o Evangelho puro e simples, vamos amar o Evangelho puro e simples como ele é. Enquanto os judaizantes, os falsos mestres estavam dizendo, é muito simples isso, não basta crer. Não basta crer, tem que crer e mais a circuncisão, tem que crer e mais as festas judaicas, tem que crer e mais isso, e mais aquilo. Enquanto eles estavam dizendo assim, não aceitem tal simplicidade, não aceitem esse evangelho da graça, sem os ritos judaicos, não aceitem. Aí Paulo diz no versículo 15, aceitem sim, sabe por quê? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. E depois do ponto e vírgula, Paulo resume o Evangelho. Qual é essa palavra? Qual é essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação? Depois do ponto e vírgula ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é o Evangelho, dos quais o principal sou eu.
O evangelho de Jesus é esse. Ele veio para salvar os pecadores. Isso é o evangelho. Ou seja, essa palavra, esse evangelho simples que as pessoas estão descredibilizando, que púlpitos já não pregam mais sobre esse evangelho, é digna de toda aceitação. Ela é digna de simples do jeito que ela é, sem acréscimo nenhum. Judaico, festa judaica, sem circuncisão, não precisa nada disso. Essa palavra é digna de toda a aceitação. E Paulo diz, dos quais ele salvou os pecadores. Esse evangelho salvou os pecadores, dos quais o principal. Aí alguém diz, Paulo vai se exaltar, está chamando ele de principal, está chamando a si mesmo de principal. Ele diz, dos quais o principal pecador sou eu. E em outras palavras, Paulo está dizendo, se esse evangelho me alcançou, se esse evangelho me abraçou, se essa graça, se esse favor imerecido me abraçou, abraça qualquer um de vocês. Aleluia, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar a leitura, versículo 16. Versículo 16 diz, mas por isso alcancei misericórdia. Ou seja, eu sou um modelo, é isso que Paulo vai dizer agora. Para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que ainda hão de crer para a vida eterna. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Se Jesus teve coragem de salvar a mim, um touro brabo, tal como a expressão que ele usa, um animal selvagem, se Cristo teve coragem de salvar a mim, tamanho pecador, tanto, imagine alguém entrar dentro dessa igreja e matar o Ney, o diácono da igreja. Imagina, foi mais ou menos isso que Paulo fez. Coitado do Lucas lá, ficou preocupado. Ninguém vai fazer isso não, né? Foi isso que Paulo fez, cooperou para o homicídio de um diácono da igreja, Estevão. Então ele foi constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus lhe deu uma nova chance, lhe chamou ao arrependimento. Então ele só está aqui agradecendo a Deus, dizendo, isso é graça, isso é graça, isso é graça. Eu não mereci isso aqui, isso é graça. E Deus permitiu tudo isso na minha vida, sabe para quê? Para eu ser exemplo aos demais. Tudo que você enfrentou no mundo, Deus permitiu, tá? Oh, aleluia. Remandarai. Tudo que você sofreu no mundo, Deus permitiu, tá? Todas as tuas dores, Deus permitiu, tá bem? Tudo estava no controle de Deus. Deus permitiu as suas dores, Deus permitiu os vícios. Não foi da vontade diretiva de Deus, mas foi da vontade permissiva de Deus. Ele permitiu talvez você sofrer, Ele permitiu talvez você chorar, Ele permitiu você ser escravizado pelo diabo. Sabe para quê? Para que hoje você fosse exemplo aos demais. Exemplo aos demais, exemplo aos demais. Pessoas podem ser salvas olhando para você. E com isso Paulo está dizendo, doutores da lei, ou falsos mestres da lei, a graça de Deus me alcançou sem que eu cumprisse a lei na sua plenitude. Mestres ou falsos mestres da lei, não há lugar que a graça de Deus não chegue. Não há lugar que a graça de Deus não possa resgatar. Mestres da lei, Paulo está dizendo, mestres da lei, não é pelas obras, é pela fé. Ninguém se salva pelas obras, mestres da lei. Não adianta vocês querer agregar ao evangelho essas coisas do judaísmo. Eles não são judeus, eles são do mundo gentil, eles não são judeus. Não adianta vocês querer impor algo que nem vocês suportam, judeus. Não adianta, porque eles foram abraçados pela graça de Deus. Pela graça de Deus. A salvação não é, nunca foi pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Mestres da lei, assim como eu fui salvo pela graça de Deus, está dizendo Paulo em outras palavras. A grande questão é que às vezes nós achamos que não somos tão necessitados da graça de Deus assim. Às vezes nós achamos que não somos tão carentes da graça de Deus assim.
Sabe por quê? Porque a gente dá uma olhada assim superficial para nós mesmos e a gente pensa, eu não sou tão pecador. Eu não sou tão... Eu não sou um madricida, um padricida, um sodomita. Eu não sou. Eu até nasci num berço cristão. Meu avô, minha avó era crente, que é o meu caso, né? Eu sou uma pessoa, eu não sou cristão, mas olha, eu pago todas as minhas contas. Eu não devo nada para ninguém. Eu ando certinho no trânsito, nem multa eu levo. Eu não sou tão alvo assim da graça de Deus. Nós somos pecadores, disse Paulo aos Romanos. Todos pecaram. Você consegue olhar para dentro de você? Feche seus olhos agora e olha para dentro de você e entenda que você é pecador. Todos pecaram. Você se inclui aí no meio? Você consegue se enxergar nessa miserabilidade? Todos pecaram. Em Romanos capítulo 7, lá no final, Paulo dá um brado e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é pecador, você peca por ação, você peca por omissão, você peca por pensamentos. Eu sei que você está aí bonitinho, cheirosinho, tomou um banho, 2 banhos, talvez 3 banhos hoje, está aí maravilhoso, mas você é pecador. Olha, sem Jesus você é horrível, sem Jesus você vira um animal selvagem, sem Jesus você faz coisas inacreditáveis, até com as pessoas que você ama. Sabe qual é o seu segredo? A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. O problema é que a gente chega num nível, se posso chamar de nível isso, que a gente, alcança uma espiritualidade que a gente olha para as pessoas assim, essa aí, não pode nem chegar perto de mim, tão santo que eu tô. Essa aí. Outro dia alguém entrou aqui e me foi informado a seguinte frase: olha, passou alguém com cheiro de cigarro aqui. Eu falei, glória! Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o lugar que eles precisam estar. Passou duas mulheres aqui do mesmo sexo. Eu ouvi isso também. Falei, que maravilha! Porque esse é o lugar que eles precisam estar. Você não é melhor, eu não sou melhor do que ninguém. O problema é que quando nós estamos com esse pensamento, a verdade é só uma: nós estamos longe do trono de Deus. Longe do trono de Deus. Sabe por quê? Escuta só. Porque quanto mais perto do trono de Deus, mais eu reconheço os meus pecados. Disse o profeta Isaías no capítulo 6, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam e tal. E de repente ele bradou e disse: ai de mim, porque sou pecador, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Antes ele dizia: ai desse, ai daquele, ai do outro, ai daquele. Aí quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim. Ai de mim. Às vezes quando a gente está dizendo muito, sabe, para as pessoas, apontando muito para as pessoas, é porque talvez nós estamos um pouquinho longe do trono, um pouquinho longe da presença. Porque quando a gente se aproxima da presença, quando a gente se aproxima da luz, a gente vê, meu Deus, miserável homem que sou. Você pode fazer uma introspecção agora. Você pode olhar para dentro de você, perceber quem você é, começar a pedir perdão dos pecados que você cometeu por atitude ou até por omissão. Nessa semana passada, a nossa casa toda foi alvo dessa virose, Todos ficaram maus lá em casa, principalmente a Catiane. E a casa estava uma bagunça. Aí Deus enviou 2 filhas dele lá em casa, a Fernanda e a Leila. Foram lá e limparam toda a casa. Ficou uma maravilha, ficou linda, cheirosa a casa. O problema é que ela viu coisas lá que eu fiquei com vergonha.
Todos nós ficamos doentes aquela semana, ou mais até. Viu coisas lá até pessoais, né, Fernando? Misericórdia. Não comento com ninguém, diz a ninguém não. Isso a Fernanda viu o meu exterior, o nosso exterior. Agora pensa em Deus olhando para você. Pensa Deus olhando para sua mente, olhando para o seu coração, indo Deus lá nas gavetas mais ocultas, mais secretas da sua alma, os pensamentos mais inacessíveis, e te conhecendo do jeito que a tua esposa não te conhece, e te conhecendo do jeito que os teus filhos não lhe conhecem. Pensa Deus indo lá nas partes mais escuras, onde a cortina está fechada, onde a gaveta está bem escondida, sabe? Lá no profundo da sua alma, das suas emoções, dos seus segredos. Você sente alguma vergonha de Deus agora? E mesmo Deus sabendo de tudo isso, Ele diz assim para você hoje: eu estou disposto a te amar. Eu estou disposto a perdoar todos os seus pecados. Oh, aleluia. 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 Ah, graça de Deus. Então é assim, ó. Se você fosse salvo pelas obras, palavra de Paulo aos mestres da lei, aos falsos mestres, né? Mestres da lei, se vocês fossem salvos pelas obras, glória a vocês. Se vocês fossem salvos pelas obras, glória a vocês. Porque diz lá: não roube, vocês não roubaram. Não matem, vocês não mataram. Não deis falsos testemunhos, vocês não dão. Vocês são exemplos. Então vocês não precisam de Jesus. Vocês não precisam de um Salvador, porque vocês se salvam sozinhos. Então glória a vocês. Mas como a Bíblia diz que não há um justo sequer, como a Bíblia diz que nós precisamos de um Salvador, então a glória não é a vocês. Paulo termina o capítulo 1 com o versículo 17. Ele termina com o versículo 17 dizendo: levanta a mão e vai glorificando a Deus comigo pela graça. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Não glória a você, glória a Ele. Toda vez que você se achar um santão, toda vez que você se achar a última bolachinha do pacote, você lembra disso, porque dele, por Ele, para Ele,